a gente está falando um pouquinho aqui sobre o IMC alterado. Existe também o inverso disso, aquela paciente que está muito magrinha, ou seja, com o inverso desse IMC, ou seja, com um índice muito baixo ali de IMC? Existe também isso? Existe, tá? Normalmente o IMC ideal para a gente operar uma paciente não levando em consideração o seu ganho muscular varia entre 25 a 28, depende muito de cada caso. E, óbvio, quando a gente faz o exame físico, se aquela paciente está saudável, se a sua pele está hidratada. Isso eu estou falando de IMC muito baixo. Então, se a gente percebe que tem alguma deficiência proteica na paciente ou coisa parecida, óbvio, a gente faz todo o estudo laboratorial disso para pensar numa possível cirurgia com segurança. E conversando com a paciente, entendendo como é o lado dela, como é o lado nutricional, como é o lado atlético dela, para a gente tentar entender como anda aquele corpo e para a gente chegar no contorno corporal adequado. Impacto do peso no resultado da cirurgia. Explorando aqui a questão de como o peso ele pode afetar o resultado estético de procedimentos como a inclusão de prótese de mama, como o peso ideal pode ser uma consideração da preparação para a cirurgia. Ou seja, na verdade, assim, o que eu queria entender aqui é assim, o peso ele pode afetar o resultado estético da inclusão de prótese de mama? Existe essa preocupação? Existe todo o processo sistêmico de inflamação do seu corpo. O seu corpo vai passar por isso após o procedimento cirúrgico, que nada mais é que um estresse de inflamação. Então, essa paciente muito acima do peso, a gente leva em consideração a sua saúde em primeiro lugar. Muito acima do peso, geralmente nós não indicamos. Então, a gente pede para chegar naquele IMC adequado, ou mais ou menos do que ela está querendo para aquela cirurgia, que aquele contorno corporal seja aquilo almejado por ela, com segurança. A sua saúde em primeiro lugar, como eu sempre falo para os nossos pacientes. Então interfere? Interfere sim. Se a paciente chegar no IMC ideal, é muito melhor para ela, em primeiro lugar, e para a gente, que é muito mais seguro. O contorno corporal vai ser muito melhor aplicado nesses casos. Como as decisões devem ser personalizadas para atender as necessidades e objetivos específicos de cada paciente? Isso vai muito desde a questão da expectativa da paciente, sentir de como ela se sente também, né, doutora, assim, em relação ao corpo dela, né? E o que ela espera, né, da cirurgia, não é isso, doutora? Isso, perfeito. É o que eu falo, a nossa consulta é muito importante para nós, como cirurgiões, tentarmos entender o que se passa na cabecinha de vocês. Às vezes é fácil, às vezes nem tanto, mas a gente tenta entrar na cabecinha de vocês para tentar extrair o que vocês estão imaginando de todo esse processo cirúrgico, desse contorno, se você está querendo seguir um padrão ou não, tá? Normalmente nas minhas consultas eu não vou a padrão. Tá? Então, eu tento entender exatamente aquilo que você está querendo. Se você está um pouquinho acima do peso e a gente percebe que ainda assim é seguro fazer a cirurgia e que aquele seu peso é um peso estável, você está totalmente feliz com aquele peso, a gente conversa, obviamente, com uma possível perda de peso, caso você esteja interessada nisso, quanto você vai perder, porque tudo isso, Alexandre, muda a composição da mama. É o que eu falo nas consultas, a sua mama é formada de tecido glandular, assim como o tecido adiposo, tecido gorduroso. Então, quando a gente diminui o peso com o implante, a sua mama diminui. E tudo isso modifica o resultado da cirurgia, que este carinho estará lá dentro. A gente não sabe se a sua mama vai ficar flácida, a gente não sabe se a sua pele vai retrair, se o resultado vai melhorar ou não. Tudo isso nós conversamos na consulta para eu entender se você está em processo de perda de peso, se o seu peso está estagnado ou se você está relaxado e fala, não, doutor, pode ser que eu até aumente de peso. Tudo isso nós conversamos na consulta. Com certeza. A paciente tem que estar totalmente ciente de todas as alterações que a sua mama pode acontecer mediante a todas essas variações de perda, ganho ou estagnação de peso.